nome é Lucas de Sena Lima, eu tenho 31 anos, eu nasci em São Bernardo do Campo, que fica no ABC Paulista, e eu sou editor de livros. Sim, a leitura ela sempre esteve presente na minha vida, apesar que eu vim de uma casa de não leitores. Meus pais não eram leitores assíduos, frequentes, mas eles reconheciam a importância de ter livros em casa e de ter a leitura presente na vida do filho. Então eles foram meus grandes patrocinadores, eles compravam para mim, faziam assinatura de gibis, vários gibis, como os da Turma da Mônica, por exemplo, os do Ziraldo e outros, né? A gente ia juntos à banca de jornal para comprar essas publicações todas que eu amava. Então minha primeira leitura, quase que minha alfabetização, minha formação de leitor foi com os gibis. E eu consigo perceber como dois traços da linguagem das histórias em quadrinhos permaneceram na minha vida depois, que é o humor, que faz parte, enfim, tanto da minha personalidade quanto do meu perfil de leitor, e também a metalinguagem, porque esses gibis, principalmente os da Turma da Mônica, falavam muito, de vez em quando ali, sobre a própria linguagem dos quadrinhos, né? Que a gente chama de quebrar a quarta parede, né? De repente está falando sobre si mesmo. E eu ria muito, eu me divertia muito disso quando eu era criança, ou seja, tem alguém aí por trás. Essa história, ela tem o quê? De fantasia, tem ali a turma, né? Vivendo ali no bairro e tudo mais, mas existe alguém por trás escrevendo, criando isso, né? Eu ficava muito intrigado com isso. Então, essas características fazem parte, assim, da minha formação de leitor desde sempre. Começou aí, né? Sim, eu li em casa, eu não tinha quem lesse, de fato, para mim, né? Era uma formação até meio isolada de leitor, né? Tomava os livros, os gibis e tudo mais, e ganhava, né, alguns livros infantis, isso e aquilo, mas não tinha quem lesse. Então, parti muito da minha curiosidade espontânea de ir atrás daqueles produtos tão maravilhosos, coloridos, né? E ricos. E também um tipo de publicação que fez parte da minha vida desde de pequeno foi a enciclopédia. Eu não tinha enciclopédia em casa, mas eu tenho um primo que tinha enciclopédia, ele ganhou uma coleção, eu nem lembro qual que era, enfim, Britânica, Barça, qual que era. Mas eu lembro de frequentar muito as enciclopédias, porque elas eram ilustradas, elas eram ricas, muito bonitas. Eu gostava de ler em verbetes, porque aquilo me dava a sensação de que eu sabia um pouco mais sobre o mundo, né? Então eu via futebol na TV, aí eu ia lá no verbete de futebol, Copas do Mundo, etc. E todos os assuntos do meu interesse, formas geométricas, cores, estrelas, astronomia, a curiosidade ela vai se desenvolvendo e a gente vai se aprofundando. Era como se fosse sua internet. Exatamente. A internet da minha infância, de fato. E o curioso é que mesmo depois que eu cresci, eu não abandonei esse tipo de leitura. Eu tenho um vício, uma mania de leitor, né? Enfim, cada leitor tem suas manias, seus gostos bem peculiares. O meu é passar muito tempo na Wikipédia. Eu passo muito tempo indo de um verbete ao outro. Eu começo pesquisando, sei lá, uma cidade do interior do Ceará. Aí eu vejo lá, vegetação, isso. Aí eu vou pesquisar o tipo da vegetação. Aí uma coisa me leva a outra, botânica, de repente eu tô, sei lá, qualquer outro assunto. E ela funciona mais ou menos como um labirinto, né? A enciclopédia, ela vai te levando, assim como o dicionário, né? Vai levando de um verbete a outro e eu vou me perdendo na leitura. E às vezes eu tenho a impressão de que eu leio as enciclopédias, como a Wikipédia, como se fosse um texto de ficção. Porque eu me divirto como se eu estivesse lendo, como se aquilo fosse ficcionalizado, né? E às vezes, como a gente também lê um texto de ficção como se aquilo fosse real, né? De tão verídico que parece, o movimento inverso também é verdadeiro, né? Você se maravilhar com um verbete, um texto real, como se aquilo fosse inventado, né? Como se esse mundo inteiro fosse inventado. Isso me encanta muito. Sim, foi mais ou menos junto com a aquisição da leitura. Eu aprendi a ler, enfim, junto com as crianças da minha idade, né? Que a gente chamava de jardim, né? Que eram os anos iniciais da escola, com 4 para 5 anos. E sempre vendo outras pessoas lendo, enfim, na escola, etc., e se maravilhando com aquilo tanto quanto eu. Uma das minhas influências foi esse meu primo, que era o dono das enciclopédias, que eu tinha ele como um cara muito inteligente, ele é 4 anos mais velho. Então, se eu tinha uns 4, ele já estava com uns 8 anos, né? E observando os livros, enfim, também as enciclopédias que ele lia, aí dos 4, 5 anos para frente eu não parei mais.
Muda bastante, sim. Acho que a gente vai descobrindo o mundo, vendo que tem outras coisas, outros tipos de livros vêm parar nas nossas mãos, né? Aí foi quando eu comecei a ler mais o livro, né? A ficção, um livro completo, um livro grande. Eu acho que é um salto muito grande, né, na vida de uma criança leitora, quando ela percebe que consegue ter a capacidade de ler um livro volumoso, grande, inteiro, sozinha, né? Eu acho que é um empoderamento, né? Que ela tem e vê que é possível e dali pra frente ninguém segura mais, né? Olha, assim como eu disse, algumas coisas não mudam, né? Os verbetes enciclopédicos, os dicionários, eu gosto muito de dicionários, enfim, temáticos ou não, ou até o dicionário da língua portuguesa mesmo, ainda me diverte muito, né? Só que ultimamente eu tenho lido muita coisa de trabalho, muita coisa relacionada ao trabalho, inclusive coisas paralelas, ou seja, se eu estou lendo um livro sobre o século XX, sobre a ditadura romena no século XX, eu vou ler um pouco da história da Romênia, da geografia, eu vou ler sobre o século XX, sobre as ditaduras, né? Coisas paralelas que me auxiliem a ler melhor aquilo que eu estou lendo no meu trabalho, né? É bem cansativo, na verdade, trabalhar com aquilo que a gente gosta, com a leitura, né? Porque a gente está imerso naquilo o tempo todo, mas é um cansaço tão bom. Muito. Enquanto eu não estou lendo, às vezes eu fico até pensando, eu deveria estar lendo alguma coisa. Mas aí a gente vai para se divertir, para escapar um pouco disso. Eu acredito muito que a gente vai para outros tipos de narrativas que não são necessariamente a leitura, mas que também é uma narrativa, funciona, né, da mesma forma. Uma música, por exemplo, algumas músicas fizeram parte da minha vida, da minha trajetória. Eu estava lembrando de algumas hoje, inclusive. Uma música como Marvin, do Titãs, por exemplo, que conta uma história de um filho e um pai a vida inteira. Algumas músicas dos Beatles, né, que contam a história do dia de uma pessoa, de uma jornada. Enfim, músicas populares, algum samba, algum ponto de um bando que conta a história do orixá, que vai contando a história do começo ao fim. Tudo isso são textos, narrativas também em forma de música. Isso sem contar o audiovisual, por exemplo, né? Filmes e séries, que também são narrativas e que nos alimentam. Então, quando eu não estou lendo, frequentemente eu estou participando, né? Estou imerso nesse tipo de narrativa. Com certeza. Quando a gente tem 17 para 18 anos, mais ou menos, a gente precisa escolher ali o que vai fazer. Pelo menos para minha geração foi muito assim. Eu acho que ainda hoje, nem sou tão velho assim, as pessoas precisam escolher nessa fase o que elas vão fazer da vida. E justamente nessa fase, alguns anos antes, a única coisa que eu vi que eu fazia bem, que eu queria fazer de fato, era trabalhar com leitura, pesquisa, ensino. Aí eu me matriculei no curso de letras e minha intenção era ser professor de língua portuguesa e literatura. Aí um acidente de percurso, uma coisa aqui, outra ali, eu escolhi trabalhar com editorial de livros, né? E é curioso, porque eu poderia trabalhar com qualquer outra coisa. Às vezes eu até penso que, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, até hoje eu sinto vontade de fazer outras coisas para ver como é. Mas como essa vida é uma, né? É essa vida aqui, e eu escolhi fazer isso, eu acabei me conformando pensando no seguinte: eu já tive vontade de ser chefe de cozinha, eu já tive vontade de ser músico, jogador de futebol, apesar de não jogar tanto, muitas coisas, pesquisador, eu quis morar, sei lá, um mês na floresta amazônica numa tribo indígena, eu já quis morar na Itália, na França, para ter uma experiência. Como é tanta coisa para se fazer numa vida só, eu acabei descobrindo que, por meio da minha profissão e também da leitura, eu consigo fazer tudo isso. Eu consigo estar na Itália, imerso, lendo um livro que se passa lá. Eu consigo estar no meio de uma tribo do Xingu, lendo um livro que trate disso. Eu consigo ler um texto de antropologia ou editar um texto de antropologia e me sentir um pesquisador, né? Então é uma forma de me sentir completo e de me conformar com a profissão que eu escolhi, viver 1000 vidas em uma. Nossa, muitos, inúmeros, e dá para dizer quase todos. Mas para delimitar um pouco, eu fiquei muito tempo trabalhando com literatura infanto-juvenil. Ainda hoje edito livros para crianças e adolescentes. E quando você começa a pesquisar, conversar com os autores, conversar principalmente com as crianças e adolescentes sobre essas leituras, você vê o quanto é mágico, o quanto é importante
essa função, a nossa função de publicar esses livros. Então, alguns livros infanto-juvenis foram os mais marcantes da minha vida, principalmente quando você sabe que milhares de crianças e adolescentes vão entrar em contato com aquilo que passou pela sua mão, aquilo que você fez, elaborou, cuidou com tanto carinho, ajudou a elaborar, escolheu o ilustrador, conversou com o autor sobre o texto. Então tem alguns livros infanto-juvenis, acho que dizer um ou outro seria talvez injusto com os outros, assim, mas eu acho que nessa área... E alguns livros infanto-juvenis que eu propriamente não editei, mas que fizeram parte de mim, assim, me influenciaram muito, que eu não posso deixar de citar, acho que eu gostaria de dizer. Eu fiz uma leitura, acho que eu tinha 10 para 11 anos de idade, de um livro chamado A Vingança do Timão. E não tem nada a ver com o Corinthians, é um Timão porque era um time maravilhoso, esplêndido do bairro. E é a história de um menino que joga bola nesse time, e aí vai passando as partidas, eles precisam ganhar um campeonato. Esse livro marcou demais. E um outro chamado Jovem Lennon, que é a biografia dos anos de juventude do John Lennon, escrito por um autor catalão. O livro termina quando ele conhece o Paul McCartney. E alguns momentos depois de conhecer o Paul McCartney e o George Harrison, que é quando a banda se forma, tudo que veio antes. E pensar como minha vida pode ter sido, de certa forma, guardadas as proporções, próxima à do John Lennon. Como eu senti algumas dores que ele sentiu também, as dores da infância e da adolescência, algumas dificuldades sérias. Isso me marcou demais e não tem um livro. Tem alguns livros que me marcaram bastante, e os livros eles respondem muito a uma época da nossa vida, né? Eu acho que, eu tenho a impressão, pelo menos com as pessoas com as quais eu converso, que é difícil a gente lembrar de trechos inteiros de cor, mas a gente lembra de algumas passagens dos livros e as sensações que eles nos causaram naquela época da vida. É incrível isso, como ele vai fazendo parte, né, da nossa caminhada. Quando eu estava mais ou menos nessa idade para entrar na faculdade, né, 17 para 18 anos, eu trabalhava em um sebo. Foi meu primeiro emprego um pouco mais sério, assim, né? Eu me ofereci para trabalhar nesse sebo, tinha mês que, inclusive, o dono não tinha nem dinheiro para me pagar, porque, enfim, o negócio não ia bem das pernas, eu pegava em livro pro pagamento. E para mim estava tudo bem naquela época, né? E eu lembro de 2 livros que eu li nessa época, A Idade da Razão, do Sartre, e O Estrangeiro, do Camus, né? Dois colegas franceses, né? Eles tinham contato e tudo mais, e eu tive contato com esses 2 livros que me marcaram muito, me fizeram leitor. Eu acho que é muito daquele sentimento, né? Que, enfim, depois eu fui descobrir que era existencialista, fazia parte do Lucas de 18 anos, por aí, né? Me marcou demais. E também, ao final da idade escolar, a gente tem contato com os clássicos da literatura brasileira, com a literatura brasileira que é produzida no Brasil. Aquilo também me marcou muito. Tanto a poesia quanto a prosa, mas em especial um gênero, que eu acho que é um gênero que forma muitos leitores, a crônica. E tem um volume chamado 200 Crônicas Escolhidas, que eu peguei na biblioteca da escola. Na verdade eu roubei esse livro, mas não conta pra ninguém. A bibliotecária, mas está resolvido, já conversei com a bibliotecária, do Rubem Braga. Esse livro é maravilhoso. E ele fala muito do Rio de Janeiro, né? O Braga, ele era um jornalista aqui no Rio e tudo mais. Mal sabia eu que um dia viria morar aqui, né? E eu me sentia nas ruas do Rio, me sentia em Copacabana, lendo aquelas crônicas. E aquilo era delicioso, eram crônicas curtinhas, então eu devorava o livro. E eu lembro que, como não tinha... Essa é a lembrança do leitor na época, né? Como o livro forma a gente. A luz do quarto eu tinha que deixar desligada, eu ficava na frente da TV do meu quarto com o volume no mínimo e a luz da TV iluminando o livro. E era a luz que eu tinha. E eu ia até 2, 3 da manhã lendo, porque eu não queria parar aquilo. E eu lembro, no outro dia eu tinha que acordar cedo, trabalhar e tudo mais. Aí a gente se virava, né? E depois, mais pra frente, já na faculdade, os livros que a gente lê são muito importantes, são fundamentais para a nossa formação no curso de letras, mas eu também tenho a recordação de largar alguns livros, algumas leituras obrigatórias da faculdade, para ler certas coisas por gosto. E foi quando eu comecei a ler mais em sério, foi quando eu comecei a ler de fato a literatura latino-americana. Quando eu peguei encanto por Borges, por Cortázar, enfim, Onetti, Vargas Llosa, todos esses autores, né? E também os mais contemporâneos, o Pilha, né? O Ricardo Pilha e o Roberto Bolaño, que foi uma grande paixão literária na minha vida e me ensinou depois a ler muitos outros autores, né? Ele era um
cara muito culto, enfim, através das leituras que ele fazia, eu pude ter acesso também a outros textos, né? Então eu citaria o Ficções, do Borges, um livro de contos, o Borges escreveu sobretudo contos, né? E Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho, e o 2666, que é um livro enorme do Roberto Bolanho também, que me marcou demais nessa época, né? E aí outros clássicos, né? 100 Anos de Solidão, foi um livro que fez muito minha cabeça, fiquei encantado. E aí, se tiver que dizer um livro da minha vida, finalmente cheguei a ele, né, depois de muitos anos me formando como leitor, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é o meu autor nessa vida, de quem eu já li a obra e pretendo ler muitas outras vezes, enquanto eu estiver por aí. Vou voltar à obra do Rosa sempre que eu puder. Sim, eu acho que, olha, porque isso me coloca muito para pensar, se eu não estivesse trabalhando com edição de livros, o que ainda me manteria lendo? Assim, porque eu nunca imaginei que seria de fato um editor de livros, né? Eu sempre imaginei que estaria próximo a isso, lecionando, dando aula, né? Ou qualquer coisa do tipo. Mas é uma coisa que está tão comigo que eu não me vejo sem mais. E aí não é necessariamente exatamente o livro, porque pode ser que eu fique uma semana afastado da leitura, não sei, 2 semanas no máximo, sem encostar em um livro, mas eu não consigo ficar longe das narrativas, né? Eu não consigo ficar sem compartilhar histórias, sem, enfim, as outras formas artísticas, né? Que dialogam com a literatura, o audiovisual mesmo, e a música, como eu disse. Eu acho que é indissociável, assim, de mim como leitor. Eu me pego lendo várias coisas, assim, esses painéis, o que é texto, né? Revistas, conteúdo na internet mesmo. A gente, Twitter mesmo, rolando o Twitter, vendo o que as pessoas falam e ficcionalizando aquilo, né, a vida, o desabafo das pessoas. Eu acho que se não for o suporte livro que carrega um conteúdo, eu acho que o texto ficcional, literário não, ou apenas o texto mesmo, ele estará em outros suportes. Eu não vou deixar de acompanhá-lo, eu acho que não tem como. É parte, né? Acho que é parte de mim. Sim. É um tipo de pergunta que a gente não ouve com frequência. A gente não é colocado para pensar nisso, assim, porque exatamente, parece óbvio. Nossos gostos e quem somos, no caso. Eu acho que é uma forma de descoberta, né? Nossa, o que eu sou? Eu sou um leitor. Eu acho que é isso. Leitor curioso. Leitor investigativo, leitor... Eu acho que é isso, curioso. Eu tenho muita curiosidade, assim, os assuntos que me despertam interesse, eu pego, vou atrás, minha aba do navegador tem 1000 links possíveis para a leitura, eu vou postergando, e aí de repente eu pego, leio esse, leio aquele, e salvo muita coisa para ler depois. Todas essas matérias de interesse, tudo que me desperta curiosidade, assim, eu não consigo deixar de conferir, de dar uma checada. Então eu acho que eu sou um leitor de muita curiosidade. Com certeza, com certeza. Às vezes a gente não está pronto para algumas leituras, né? O próprio Rosa mesmo, né? Que na época da escola a gente tem que frequentar para o vestibular, né? E aí uma discussão infindável sobre o formato do vestibular, né? Os clássicos da literatura todos, né? Exceto a poesia, que com a poesia eu já me identificava muito desde a escola e todos esses autores, mas a prosa, por exemplo, gente, a delícia que é você depois, com certa maturidade de leitor, chegar a ler um texto do Machado de Assis, pode ser um clichê, mas é maravilhoso, é engraçado. Eu acho que novamente eu volto à questão do humor. Eu me divirto muito, eu rio muito lendo das situações, do patético de alguns personagens, do patético da gente, né? Somos gente e às vezes a gente é bem estúpido por algumas questões, ou a gente como sociedade. Ele observava bem. O Lucas lá de 15, 16 anos da escola não estava preparado para isso, e é por isso que muita gente acha esses textos chatos, desinteressantes, e depois a gente pode descobrir isso, depois a gente cria maturidade. Pode pensar. Uma palavra é impossível. Tem algumas frases assim, não vou criar uma frase, vou usar frases assim, sobre o que eu sinto, sobre como eu vejo. A leitura me ocorre em duas, vai. Uma está na Bíblia, é um versículo do Eclesiastes,
fazer livros é tarefa que não tem fim. Eu não lembro se o versículo é mais ou menos exatamente assim, mas a ideia é escrever livros ou fazer livros é tarefa que não tem fim. Porque a vida é curta demais para tudo que eu queria ler. Isso às vezes me deprime um pouco, mas a gente seleciona, enfim. E outra é de um personagem de uma série ficcional que eu gosto muito, que é As Crônicas de Gelo e Fogo, derivou a série Game of Thrones, que é o Tyrion Lannister, o maior leitor da série. Ele fala que assim como uma espada precisa de uma pedra para ser afiada, uma mente para ser afiada precisa de livros. E eu gosto demais dessa frase. Ela faz uma sombra assim. Tá bom, a mente sempre afiada. O que realmente precisa? Precisa de livros, precisa de leitura. Não necessariamente livros, mas precisa de interesse, curiosidade e leitura constante. Eu trouxe um livro. Eu queria ler um trecho desse livro. Como exemplo, né? Eu selecionaria muitos livros para ler, para trazer, mas esse livro marcou uma época da minha vida, uma leitura que foi recomendada depois que eu li uma entrevista do Roberto Bolanho, autor chileno, que eu gosto demais. E numa das entrevistas ele cita o Chesterton, que é um escritor inglês do fim do século XIX, começo do XX. O livro se chama O Homem que Foi Quinta-feira, um Pesadelo. Um livro basicamente sobre uma sociedade secreta de poetas numa cidade imaginária, num bairro imaginário da Inglaterra, e um policial infiltrado que quer acabar com essa sociedade secreta. Estou resumindo bem assim. E aí tem um embate logo no começo do livro entre dois poetas, o Gabriel Syme e o Shane Gregory. São dois poetas com visões antagônicas de mundo, cada um vê a poesia de uma certa forma. O texto que eu vou ler aqui é a apresentação do bairro, que é Saffron Park, fica no subúrbio londrino, né? Então vamos lá. O visitante que pela primeira vez contemplasse aquelas esdrúxulas casas vermelhas seria levado a cogitar desde logo a singularidade que devia marcar o feitio mental das pessoas que as habitavam. E quando encontrasse tais pessoas não ficaria desapontado. O local era não só aprazível, mas perfeito, desde que não fosse tido em conta de miragem, mas de sonho. Ainda que os habitantes nada tivessem de artistas, tudo ali era artístico. Aquele rapaz de cabelos compridos e vermelhos e de feições impudentes não havia de ser necessariamente um poeta, mas era, irrefutavelmente, um poema. Aquele cavalheiro idoso, de barba branca enxovalhada e de chapéu também branco enxovalhado, um pândego venerável, não havia de ser obrigatoriamente um filósofo, mas no mínimo devia fornecer motivos à filosofia alheia. Aquele cavalheiro científico, calmo como um ovo, de pescoço pelado como de uma ave, não fazia jus aos ares de cientista que alardeava. Não descobrira novidades em biologia, mas poderia, por acaso, ter descoberto um espécime biológico mais raro do que sua pessoa? Por isso, somente por isso, o lugar merecia estudos pertinentes e demorados. Tinha que ser examinado menos como uma oficina de artista do que como uma delicada, posto que consumada, obra de arte. Eu devo dizer que sim, eu adoraria ser visto influenciar quem quer que fosse uma pessoa a ler, mas eu digo que sim porque eu empresto muitos livros, a gente fala muito entusiasmado daquilo que a gente ama, né? Então eu empresto livros, eu dou livros de presente o tempo todo, assim. E principalmente são 3 pessoas que eu influenciei na minha vida e eu acho que parte da minha missãozinha nesse mundo está cumprida por causa disso, que é meu pai, minha mãe e minha irmã. Gabriele, minha irmã mais nova, ela tem 15 anos e eu posso dizer que ela é uma leitora porque ela se orgulha do irmão dela e isso me enche de felicidade infinitamente, assim. Então, é muito do que eu continuo fazendo, muito do que eu me aprimoro, especializo para me formar, me capacitar como leitora, para que ela também seja uma leitora. Obrigada, Obrigado, gente.